Olá, meus amados irmãos. É com grata satisfação que cá estamos novamente, animados com a possibilidade de poder conversar mais um pouquinho aí com vocês. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre um tema bastante redundante, né? Acho que todos nós estamos aí carejados de tanto escutar falar sobre este tema, que é o da grande pandemia de Covid, que já atinge o nosso planeta há mais de 2 anos. Nós não vamos aqui nesse momento ficar sendo redundante com o que se refere a números, a quantidade de pessoas que já morreram, a quantidade de pessoas que continuam sendo afetadas, ou até mesmo as pessoas que ficaram com a quantidade de pessoas que ficaram com algum tipo de sequela após se recuperarem aí do Covid. Não vamos falar de vacinação, não é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? A gente sabe que é um momento bastante delicado, embora nós tenhamos aí a vacina, né, que, que está sendo distribuída pelo mundo inteiro, onde no mundo todo as pessoas estão sendo vacinadas. No entanto, a gente precisa refletir sobre algumas questões. Bom, o primeiro ponto que temos que refletir refere-se aí a o sentido, o sentido e o significado que essa pandemia tem para cada um de nós. A gente sabe que devido aí à pandemia a gente precisou de ficar isolado. Em alguns lugares do mundo ainda existe essa conduta de isolamento. A gente sabe que alguns comportamentos mudaram, como por exemplo os cumprimentos, né? Hoje é muito raro você ver as pessoas pegando na mão uma da outra. Geralmente é aquele famoso toquinho, né? De mão fechada. É, a questão dos abraços, dos beijos, enfim, uma série de comportamentos de cunho aí afetivo que foram alterados devido à questão da pandemia, tá? Então, o que a gente começa a pensar aqui? Bom, vamos pensar aí o que nós aprendemos com essa pandemia, né? Ou o que espera-se que tenhamos aprendido. A primeira coisa, né, que vem na nossa cabeça aí é a questão da solidariedade, porque a gente sabe que a pandemia gerou uma crise mundial financeira. Essa crise mundial financeira fez com que aumentasse o número de miseráveis, embora nós saibamos também que teve gente que lucrou com a pandemia, né? Mas vamos nos ater aí a essa questão. O pessoal vai falar: Roberto, você está sendo pessimista, tendo uma visão pessimista da pandemia. Vamos tentar imaginar aí que nós estamos aí focados em buscar é, o máximo de proximidade com a realidade, ok? Bom, é um fato que algumas pessoas ficaram mais ricas por conta da pandemia, isso é inegável, tá? Também é inegável que tivemos uma quantidade bem superior de pessoas que se tornaram mais miseráveis, ok? Esse é um outro ponto. Bom, algumas pessoas que se recuperaram da pandemia, que foram afetadas e que se recuperaram da doença, ficaram com algumas sequelas. Mais um ponto para a gente refletir, ok? Bom, e aí nós tivemos aí, quando teve todo aquele boom da pandemia, né, o ápice, com as medidas de isolamento e toda aquela parafernália de precauções que nós passamos a tomar a partir do momento em que percebemos a gravidade dessa doença, tá? E aí nós tivemos os negacionistas, continuamos tendo, porque pasmem, tem pessoas que negam a existência desta doença. Incrivelmente, em pleno século XXI, existem pessoas que têm a coragem de, digamos aí, usando uma linguagem mais comum,
bater de frente com a ciência, bater de frente com algo que está sendo provado. E isso a gente sabe que é pura prepotência, puro exercício do ego agindo aí na contramão do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Bom, pensemos o seguinte: qual o sentido da pandemia para o nosso planeta? Agora a gente vai entrar num campo da espiritualidade para explicar um pouquinho, né, a forma como a espiritualidade e as mensagens que estão chegando via em todos os locais do mundo, né, via através de médiums, através de psicografias, através de canalizações e de uma série de outras maneiras, líderes religiosos que concordam em variados aspectos, e a gente vai discutir um pouquinho desses aspectos aqui agora, tá? O primeiro deles, a maior parte dos religiosos, tá? Das canalizações, das informações que chegam via psicografia para nós, diz que essa pandemia de Covid foi algo necessário para a humanidade, porque nós precisávamos de refletir um pouquinho sobre alguns valores que estavam sendo deixados de lado. E esses valores são, o primeiro deles, tá? A solidariedade. Aí a gente volta para o campo da afetividade, tá bom? Entendendo aí que tudo, de certa forma, está relacionado ao campo afetivo. Quando a gente fala campo afetivo, a gente lembra só de familiar, né? Não. Aqui a gente vai entender agora, falando dessa situação, vamos entender aí que, de acordo com o ponto de vista, né, que chega até nós através da espiritualidade, é que a pandemia teve a intenção de fazer-nos entender que nós, seres humanos, a humanidade é uma grande família. Então aí a gente começa aí pela questão da solidariedade. Não é novidade para ninguém que nós, seres humanos, estamos mais interessados em competir uns com os outros do que realmente cooperar, né? Embora vivamos no mesmo planeta, embora respiremos o mesmo ar, embora compartilhemos das mesmas situações climáticas, embora às vezes estejamos em partes diferentes do planeta, né? Estamos aí à mercê de uma mesma condição, digamos assim. A pandemia prova isso, porque foi algo que atingiu o mundo todo. Então não adianta a gente pensar mais que é uma coisa, nós aqui brasileiros, por exemplo, pensar que algo que acontece lá no Japão não nos afeta mais. Então a gente repensa aí essa questão de solidariedade. Quando a gente fala de solidariedade, obviamente nós estamos falando de coletividade, né? E o que temos vivenciado aí desde sempre é a questão da individualidade, né? Eu estou bem, o meu próximo que se vire com as questões dele. Bom, esse já é um ponto que serve para reflexão. A gente percebeu aí que ninguém está sozinho, que a atitude de um pode afetar a todos, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que a gente precisa repensar aí diz respeito à questão da caridade. Se estamos falando de solidariedade, obviamente nós estamos falando de caridade, tá? Caridade aqui, entenda-se, é compartilhar, ajudar, ajudar o outro a evoluir, ajudar o outro a crescer, ajudar o outro a superar eventuais condições aversivas que esteja enfrentando. Esse é um outro ponto. Também, propriamente, como a gente falou de solidariedade, como a gente falou de afeto, inevitavelmente falaremos de amor, né? Essa pandemia ela trouxe aí muitas questões, como por exemplo o fato da gente não poder se abraçar,
o fato do neto não poder dar um abraço, um beijo no avô, o fato de você não poder pegar na mão de um irmão, né? Às vezes nas nossas reuniões, independente da religião que você frequente, né? Você não tem mais a possibilidade de ter aquele contato afetivo que você mantinha outrora. Então são todas questões que nós precisávamos de refletir. Assim, partindo desse ponto de reflexão, nós poderíamos entender que a pandemia veio para que pudéssemos ressignificar, poderíamos dizer assim, ou poderíamos reelaborar, né, esses valores que estavam, de certa forma, adormecidos. E a pergunta que eu vos faço, irmãos, nesse momento, a você que assiste esse vídeo, nós reelaboramos, nós ressignificamos esses valores? Será que se tivéssemos mesmo atingindo os pressupostos objetivos que esta pandemia de certa forma tem para nós, será que nós chegamos, né, ao objetivo? Ainda temos negacionistas, ainda temos pessoas que insistem em não tomar vacina, ainda temos pessoas que insistem em não usar máscaras, ainda temos pessoas que insistem em desrespeitar a norma que diz que as aglomerações ainda não podem acontecer sem uma necessidade extrema. Tenho certeza que eu não sou o único que vou responder um não, bem grande essa pergunta, né? Então, de certa forma, nós não atingimos o objetivo. Se a pandemia veio para fazer a gente reinventar e ressignificar esses valores, acho que ainda a gente está longe, né, de atingir a este objetivo. Sendo assim, né, a gente pode pensar o seguinte: eu também esqueci de falar um pouquinho da questão da fé, mas a fé eu acho que é o ponto principal, né, dessa questão, porque para as pessoas que têm alguma fé, que estão amparadas por alguma crença superior, né, elas de certa forma estão conseguindo passar com um pouco, eu não vou nem falar com um pouco mais de tranquilidade, mas elas estão menos ansiosas em relação a essa questão, tá? Então, assim, a pandemia também veio fazer a gente rever a nossa fé. Então, além de todos aqueles valores, vem esse valor principal, a fé. Então, a gente está trabalhando a fé, o amor e a caridade, né? E a gente percebe aí que nós estamos muito longe de evoluir neste quesito. Ainda tem muita gente resistente. Partindo desse pressuposto, a orientação que nós poderíamos seguir nesse momento é aquela: olha, não faça para o outro aquilo que você não quer que que faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você, e não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. A sua liberdade termina quando começa a do seu próximo. Então não pense que você tem o direito de, por exemplo, não tomar vacina. Pense, não pense que você pode ficar andando sem máscara, que você pode ficar desrespeitando as normas, porque não é só a sua vida que você está colocando em risco, você está colocando em risco a vida de todas as outras pessoas. Vale ressaltar que quando decidimos viver dentro de uma sociedade, seja ela qualquer que seja, nós temos que respeitar as regras sociais, as regras que foram estabelecidas de maneira conjunta, né? Então, é um desejo da maioria. Então, se estamos dentro de um sistema que prevalece a vontade da maioria, nós temos que respeitar. Senão, vamos buscar o nosso isolamento, né? Longe dos locais onde a gente pode prejudicar os outros.
Portanto, é importante lembrar disso. Nós não estamos dizendo que você pode discordar de uma lei, que você pode discordar de uma regra. É extremamente importante que você faça isso no sistema democrático, que você ponha o seu ponto de vista. No entanto, precisamos de ter um pouco de racionalidade, né, nesse momento, porque muitas vezes para querer defender um ponto de vista, a gente acaba chega ao ponto de ser irracional, né? E acaba defendendo sem ter uma base sólida de conhecimento e uma base sólida que fundamente aquilo que nós estamos defendendo. Então, precisamos de ter muito cuidado nesse momento. Do contrário, meus amados irmãos, pode ter certeza que esta não será a última pandemia. Esta não será a última peste que nos assola. Portanto, cada um que escuta essas palavras que eu estou falando neste momento, reflita, pense um pouquinho o que você tem feito para colaborar para que esse período de dificuldades passe, o que você tem feito para colaborar que seja mais dolorosa, que seja menos dolorosa, que seja menos penosa essa etapa para cada uma das pessoas que te cercam, para cada uma das pessoas que fazem parte aí do seu núcleo de convívio. Então, comece fazendo a sua parte. Faça a sua parte. E alimente as suas crenças, né? As suas crenças ideológicas, as suas crenças, seja lá quais forem, de uma maneira onde o seu comportamento não afete a segurança e a vida do seu próximo. Até a próxima, meus amados irmãos.